tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 6, robótica. E aí, colocou a data? Então, nas aulas de robótica, nós sempre conversamos que ela tem duas frentes, a montagem e a programação. Vocês estão vendo na tela a montagem do carrinho, seguidor de linha, e ao lado a programação para que ele siga a linha. O que é a programação? É quando damos inteligência aos nossos projetos. A montagem é quando colocamos os conceitos tecnológicos, né? O eixos e rodas, as engrenagens. Então a robótica no kit Ludobolt utiliza essas duas frentes, a montagem e a programação. Nós já conversamos também que dentro da programação nós temos o pensamento computacional, que é uma forma de organizar o nosso pensamento para resolver os problemas do dia a dia e também aprender a programar corretamente, de forma que o computador entenda o que a gente quer que ele faça. E nós já vimos também que o pensamento computacional tem 4 pilares. A decomposição, que nós já vimos que é pegar um problema e dividi-lo em partes menores. A abstração é quando a gente filtra, que a gente foca nos detalhes. O reconhecimento de padrões, que é quando a gente reconhece o que permanece igual, ou seja, um padrão. E na aula de hoje vamos falar sobre algoritmos. O que são algoritmos? Observe na tela. Conjunto de instruções claras, necessárias e ordenadas para a solução de um problema. Mas o que é isso? Vamos entender um pouco melhor sobre algoritmo? Eu vou passar um vídeo para vocês e vocês vão entender um pouquinho melhor. Você já deve ter ouvido falar sobre o termo algoritmo na internet ou em conversas sobre tecnologia. Mas o que isso significa e para que é usado? É simples. Um algoritmo é um conjunto de passos usados para fazer uma tarefa específica. Funciona como um bloco de informações que permite que dispositivos como smartphones, computadores e sites funcionem. Mas além de serem usados pela tecnologia, muitas das coisas que fazemos todos os dias são semelhantes aos algoritmos. Um exemplo pode ser a preparação de macarrões. Para cozinhá-los, você deve seguir uma série de etapas numa ordem específica. Primeiro, deve ferver uma panela de água. Quando estiver fervendo, colocar o macarrão, cozinhar por um tempo e de vez em quando mexer. Assim que eles estiverem cozidos, você deve retirar a água e já estarão prontos para serem servidos com um molho de sua escolha. Este processo é um algoritmo. Isso porque foram seguidos alguns passos numa ordem e no final conseguíamos o que queríamos, um delicioso prato de macarrão. Mas se você tivesse cometido um erro, como cozinhar muito a massa ou deixá-la crua, o resultado não seria bom. Os programas funcionam da mesma forma. Seu código é feito de algoritmos que dizem a eles o que fazer. Suponhamos que usaremos um aplicativo para ir até um lugar. Assim que informamos o destino, o aplicativo usa um algoritmo para observar as rotas disponíveis. Em seguida, ele usa um algoritmo diferente que analisa o tráfego do momento. Finalmente, um terceiro algoritmo pega essas informações e calcula a melhor rota para chegar ao destino. Esses 3 algoritmos são integrados ao código do aplicativo. Se houver algum tipo de erro, o aplicativo não poderia executar os algoritmos, ou seja, não daria as instruções corretas. Estes exemplos mostram como humanos e computadores
podem usar algoritmos para realizar tarefas diárias, com a diferença de que as máquinas os utilizam para calcularem com maior velocidade e precisão. Concluindo, o futuro da tecnologia visa evoluir e melhorar as tarefas que realizamos. E por isso, enquanto a codificação e a programação ainda forem usadas, os algoritmos serão a base para o desenvolvimento dessas tecnologias. E aí, conseguiram entender o que é o algoritmo? Vocês viram que interessante? O algoritmo está no nosso dia a dia, nas tarefas que nós fazemos, através dos computadores, através dos mapas, como vocês viram no exemplo. Ali mostrou também o exemplo da receita de um macarrão. Se a gente não seguir passo a passo, a gente não consegue desenvolver o que a gente precisa. E é isso que é o algoritmo, um passo a passo para que a gente consiga cumprir uma ação. Se nós não colocarmos as ações corretas, na ordem correta, de forma que seja possível entendê-la, ele não vai conseguir desenvolver esse projeto que a gente pretende. Vamos ver alguns exemplos de algoritmos do dia a dia? Observe na tela. Fernando estuda no período da manhã e precisa se organizar para assistir às aulas. Veja como é a sua rotina: acordar, tomar banho, tomar o café da manhã, escovar os dentes, organizar os materiais para a aula. Este é um algoritmo para que o Fernando consiga se organizar. Ele criou essa rotina de passo a passo para que ele consiga cumprir o seu objetivo, que é levantar e estar organizado para o momento da aula. Esse é um algoritmo. Coloque número 1 no seu caderno e observe ali. Você possui uma rotina para o período da manhã? Registre em seu caderno o passo a passo da sua organização. Caso não possua uma rotina, pense e escreva como você gostaria de se organizar. Então você vai registrar aí como é a sua rotina, como é a sua organização, como é o seu algoritmo da manhã. E se você ainda não tem, pense como você poderia se organizar. Vou dar um tempinho para que você faça essa atividade. E aí, conseguiu registrar a sua rotina? Os seus algoritmos para a sua organização? Então, nós vamos para a atividade número 2. Observe aí. Fernanda está se preparando para assistir um filme. Ela precisa realizar algumas ações para entrar no cinema. Ajude-a a colocar essas ações na ordem correta. Observe. Ela tem que entregar o ingresso, escolher o filme, sentar na poltrona, encontrar a sala de exibição e assistir ao filme e comprar o ingresso.
Você acha que essas ações estão na ordem correta? Se ela seguir esse passo a passo, ela vai conseguir chegar no objetivo que é assistir o filme? Você acha que está correto? Pense um pouco. E agora você vai para o seu caderno. Observe na tela, você vai escrever ou desenhar as etapas para entrar no cinema de forma correta. Você pode colocar no seu caderno dessa forma: número 1, pula uma linha, número 2, pula uma linha, 3, 4, 5 e 6. E aí você vai registrar ao lado do número a ordem correta. Vou colocar na tela novamente as ações. Observe aí as ações, você vai pensar o que ela tem que fazer primeiro e depois, para que ela consiga atingir o objetivo dela, que é chegar para assistir o filme. Observe aí e registre no seu caderno. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Então, observe lá. A primeira ação que ela deveria fazer é escolher o filme. Primeiro, você precisa saber o que você quer assistir. O número 2 seria comprar o ingresso. Depois que você escolheu, você compra o ingresso. Número 3, entregar o ingresso na entrada lá da sala, né? Você vai entregar o que você comprou para comprovar. A outra ação é encontrar a sala de exibição, que no cinema nós temos várias salas e cada sala tem um filme e você precisa encontrar o filme que você quer assistir. A próxima ação, sentar na poltrona. Tem alguns cinemas que tem uma numeração, né, de fila e de cadeiras, outras não, mas ela precisa encontrar um lugar para se sentar. E a última ação, assistir ao filme. Então, ela cumprindo esse passo a passo, esses algoritmos, ela vai conseguir atingir o objetivo que é assistir o filme. E você conseguiu acertar? Vou dar um tempinho para que você confira. E aí, conseguiu? Então, nós vamos para a atividade número 3. Imagine que você é um robô e eu serei a programadora. Siga os meus comandos para desenhar. Então, agora, eu vou dar comandos e você vai fazer o seu desenho. Pense aí, será que os algoritmos que eu vou indicar para vocês irá cumprir o objetivo que era criar esse desenho? Vamos ver?
Então, eu vou dar o primeiro comando e vou explicar. O primeiro comando é: deixe sua folha na posição horizontal. Observe aqui, eu tenho uma folha. Se eu colocar ela assim, é a posição vertical, tá? E se eu deixá-la assim, é a posição horizontal. Então, você vai deixar a sua folha aí do seu caderno ou sua folha de registro nessa posição, ok? Agora, preste atenção, pegue o seu lápis e vamos lá. Segundo comando, veja lá. Faça um quadrado no meio da folha. Próximo comando. Dentro do quadrado, faça um retângulo pequeno na vertical. Eu já expliquei o que é vertical e o que é horizontal. Então, ele é vertical, de pezinho. Próximo comando, preste atenção. Acima do quadrado, faça um triângulo. Ok? Conseguiram? Agora, vamos conferir se o desenho de vocês ficou próximo a isso? Então, um quadrado no meio da folha, um retângulo na vertical e um triângulo acima. Seu desenho ficou próximo a isso? Se não, então, se ele ficou próximo, os comandos foram corretos. Se ele não ficou próximo, então significa que você não compreendeu muito bem os algoritmos. Vocês viram como é complexo? Então, se os comandos não forem claros, fica difícil de compreender. E aí, conseguiram? Vamos para a próxima? Então, agora, algoritmo para plantar uma árvore. Você já plantou uma árvore? Já plantou alguma muda, uma florzinha, alguma coisa? Vamos ver essa atividade? Então, observe lá, número 4. Vocês vão olhar nessa atividade ali, eu tenho alguns comandos, um passo a passo. E vocês vão escrever no caderno de vocês os números correspondentes, certo? Dessa ordem, o que é primeiro, o que é segundo. Observe as ações necessárias para plantar uma árvore e numere as etapas na ordem correta. Então, nós temos ali, fazer um buraco com uma pá, pegar uma pá, colocar a terra que foi tirada junto à planta até que fique firme, colocar a planta no buraco e pegar uma muda de planta. Vocês acham que esse algoritmo está da forma correta? Vocês acham que seguindo esse passo a passo, a pessoa vai conseguir executar o comando corretamente? O que vocês acham? Acho que não, né? Então, vamos ver qual é a ordem correta? Então, primeiro você tem que pegar uma muda de planta para que você possa plantá-la. O segundo passo é pegar uma pá ou uma colher, algo para fazer o buraco. Número 3, fazer um buraco com uma pá ou com uma colher ou algo que você tenha. O próximo é colocar a planta no buraco. E depois, colocar a terra firme que foi tirado junto à planta até que fique firme. Então, vocês conseguiram compreender? Então, este é o comando correto para que a pessoa consiga fazer uma plantação. Vocês já plantaram alguma coisa? Interessante, né? Vocês viram como o algoritmo está no nosso dia a dia, através do passo a passo, que nós vamos organizando nossa rotina, executando as nossas tarefas. Conseguiram entender um pouquinho? Então, vocês viram um algoritmo para plantar. E nós vamos fazer essa experiência aqui agora. Vamos plantar uma muda? Para isso, eu vou chamar uma convidada, a professora Emília. Venha, professora Emília, tudo bem? Olá, professora Ana, tudo bem? Oi, gente, como vocês estão? Vamos higienizar as mãos? Vamos lá! A gente higieniza as mãos e vamos começar a nossa experiência. Vamos tentar seguir o quê? O algoritmo. A professora Ana me convidou para fazer aqui a plantação de uma muda, né? Então, agora que as mãos estão higienizadas, eu vou utilizar aqui um avental, mas você pode usar uma toalha, qualquer coisa assim, para poder aqui não sujar a sua roupa, ok? Isso. O que temos aqui, professora Emília? Ah, temos aqueles passos do algoritmo que você mostrou, certo? Então, vamos nos lembrar qual era a ordem? Primeiro eu preciso de uma
muda. Isso, uma muda. Depois, a gente precisa de uma colher. Ou uma pá, se for uma árvore. Exatamente, mas aqui, olha só o tamanho do nosso vasinho que a gente vai plantar. Ele é bem pequenininho, certo? Então, depois que a gente tem uma muda, um vaso, já com a terrinha aqui, certo, gente? Pra gente ir um pouquinho mais rápido, né, professora? Isso, A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a colher ou a pá e aí vai retirar um pouco da terra. Eu tenho aqui um outro baldinho para eu colocar a terra, né? Para se não vou colocar onde essa terra? Aí na sua casa, se você estiver fazendo se for fazer na grama, né? Você pode ter outros espaços. Mas como a gente só está observando e a ideia aqui é que vocês aprendam como que é o algoritmo, vejam na realidade, a gente está fazendo aqui com alguns outros materiais. Então retirei aqui, fiz um buraco. Conseguem ver aqui? Buraco, deixa eu ver. Tem um buraco, professora. Um buraquinho. Para colocar o quê? A planta? Para colocar a planta. Mas eu vou utilizar luvas. Por quê? Você sabe? Por quê? Porque eu quero manter as minhas mãos aqui embaixo da minha unha higienizado. Mas isso, se eu depois eu for tomar um banho, não teria problema, né? Pode colocar a mão na terra, não tem problema. Pode, é uma delícia, né? Mas aqui, e depois eu vou ter que... Não vou ter aquela escovinha para escovar aqui assim embaixo das minhas unhas, então eu vou pôr uma luva, tá? Então tá aqui arrumando aqui o buraquinho bem certinho, certo? Entendi. Ok? E aí agora? Eu vou pegar a muda e colocar do lado de dentro. O que tem embaixo dessa planta? A raiz. Raiz. Eu posso pôr a muda assim? Não, eu acho que não, né? Eu tenho que ver onde tá a raiz dela aqui, ó. Tá vendo que já tem um pouquinho de terra? E colocar aqui dentro. Certo? E agora? E aí é que é o problema, professora Ana. E agora? Eu vou colocar aqui, ó, pra apoiar. Porque o que acontece? Eu tenho que manter essa muda na posição que eu quero que ela fique. Se eu quero que ela fique mais pra lá ou mais pra cá. Eu quero que ela fique bem no meio. Então eu vou pegar a terra daqui de dentro e vou colocar aqui, ó. O outro passo a passo. Colocar a terra ali de volta. Pra quê? Pra firmar essa planta. Muito bem. Agora ela já tá mais ou menos firme. Vou colocar mais um pouco de terra aqui. Isso. E vou mostrar pra vocês como é que a gente deixa ela bem firme. Pera aí. Aqui, ó. Com as nossas mãos. Colocar a terra e apertar aqui, ó. Pra ela ficar bem firmezinha. Você devolve a terra que você retirou. Exatamente. E olha só que bacana, professora Ana. Muito simples, muito fácil. Tá pronto aqui, ó. Eu posso pôr mais terra até em cima, ou eu posso aqui decorar. Eu trouxe umas pedrinhas. Ai, que linda! Então, naquele passo a passo que a gente tinha, eu estou aumentando o algoritmo. Então você tá acrescentando algumas coisas nos comandos. Acrescentando comandos. Então, a gente vai decorar aqui, ó. Ai, que lindo! Com as pedrinhas. Né? Que bacana! Professora Ana, o que você achou desta planta? Eu achei que ela ficou muito linda e é muito fácil. É muito fácil se a gente tem o algoritmo certo. Exatamente. Se eu não tivesse pego a terra ou se faltasse alguma coisa... Com certeza não teríamos plantado isso da forma mais adequada possível. É verdade. Não é mesmo? Se faltasse algum comando, não daria certo. Ok. E agora, professora Ana, você quer fazer o favor pra mim? Quer colocar a nossa plaquinha? Deixa eu higienizar minha mão aqui. Isso. E vou colocar a plaquinha. Olha que lindo. Está escrito amor e paz. É o que a gente deseja para o mundo. Muito bem. Pessoal, o que acontece? Sempre temos uma sequência correta para fazer as coisas. Plantar uma plantinha é uma coisa muito fácil. Só que se nós começarmos do jeito errado, isso demoraria um tempo imenso. Mas como a professora Ana já tinha explicado para vocês o algoritmo, vocês já tinham verificado até no caderno, não é mesmo? Exatamente. Qual era a ordem? Então, qual era a ordem mesmo? Vamos repassar? Número 1, achar uma muda. Exatamente, achamos uma muda. Número 2, ter uma colher e uma... Ou uma pá, né? Uma pá. Número 3, fazer um buraco. Um vasinho com terra, né? E fazer um buraco nesse vasinho.
Número 4, colocar a muda no vasinho e depois encher de terra, apertando para que ele ficasse firme. Aí, número 5, a professora Emília aqui adicionou, que Exatamente. era decorar o vasinho e aqui colocar talvez uma plaquinha. Pessoal, vejam só, muito simples, muito tranquilo, quando a gente segue o passo a passo correto e executamos o nosso algoritmo. Muito legal. E aí, gostaram? Agora nós vamos dar continuidade ao pensamento computacional através de um vídeo explicativo muito interessante. Então a gente vai rever todo o pensamento computacional? Todo o pensamento computacional. Através de um vídeo explicativo? Exatamente. Que maravilha! Vamos lá! Vamos ver? Pensamento computacional. O pensamento computacional está dividido em 4 pilares: decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. Vamos conhecer cada um deles? Decomposição. Decomposição é dividir um problema em partes menores para serem resolvidas separadamente. Um exemplo prático é quando vamos preparar uma receita, pois temos várias etapas, como a escolha da receita, os ingredientes e as etapas para a preparação dela. Assim, decompor significa pensar em cada etapa separadamente. Abstração. Abstração significa selecionar aquilo que é mais importante, considerando apenas os elementos essenciais. Em nossa receita, o processo de abstração acontece quando você precisa selecionar os ingredientes e deixa de fora outros que não são essenciais para preparar a receita escolhida. Assim acontece a abstração, quando eu seleciono apenas o que vou utilizar dentre vários elementos. Reconhecimento de padrões. Reconhecer um padrão é identificar semelhanças e assim estabelecer soluções comuns. Vamos imaginar que a nossa receita é de um bolo. Observe as figuras. O que elas têm em comum? Reconhecemos que são figuras de bolo porque já temos um padrão sobre isso e sobre o que eles têm em comum. Assim, reconhecer padrões é encontrar semelhanças entre os objetos. Nosso último pilar é o algoritmo. É um conjunto de instruções claras necessárias para a solução de um problema. Em nossa receita, é o modo de fazer, seguindo uma ordem determinada, o passo a passo. Assim, algoritmos são as etapas de preparação que você precisa percorrer para solucionar um problema. E aí, o que você achou do pensamento computacional? Vocês viram que legal esse vídeo sobre pensamento computacional? Eles falaram sobre os 4 pilares. Você lembra quais são eles? A decomposição. Isso. A abstração. Isso. O reconhecimento de padrões e os algoritmos. Exatamente. Vocês viram que interessante? E como ele está presente na nossa vida, até numa receita. Meu Deus, e aqueles também bolos? Para plantar uma planta. A gente também fez todo esse processo. Né? Teve abstração, teve decomposição, teve algoritmo. Você viu que interessante? Pessoal, o pensamento computacional, ele e seus 4 pilares estão presentes na vida da gente. A gente às vezes não percebe. Exatamente. Gostou dessa aula, professora Emília? Gostei muito, professora Ana. Até tô pensando em plantar mais uma plantinha lá na minha casa. Que bacana. Se você nunca plantou, é uma oportunidade. Espero que você tenha gostado, tenha entendido o pensamento computacional e como ele é importante para a robótica, para a nossa programação. Até a próxima aula! Tchau!